Boa noite, sejam bem-vindas. Hoje o nosso tema vai ser sobre transferência de embriões e como melhorar essa taxa de sucesso nesse procedimento. Então, por isso eu separei em 5 pilares, para assim a gente ficar mais organizada. A Aline teve um imprevisto, né, que seria a nossa convidada, então hoje eu vou conduzir a live sozinha, mas a gente vai falar principalmente dos pontos que a medicina tradicional chinesa pode auxiliar vocês nesse processo da transferência. Então, para quem chegou agora e ainda não me conhece, eu trabalho com medicina chinesa, especificamente na área de fertilidade, e eu atendo muito transferência de embriões, fertilização in vitro. Então, essa live hoje vai ser focada principalmente na transferência de embriões, como conseguir esse resultado positivo. A transferência de embriões, ela é uma das últimas etapas de uma fertilização, talvez a etapa mais aguardada, né, pelas mulheres, e por isso a gente precisa trabalhar esses 5 pilares. E antes de entrar nesse tema propriamente da transferência de embriões, eu quero também ler algumas perguntas que a gente teve lá no nosso grupo de desafio. Então, a gente está rolando aí um grupo de desafio Saúde Fértil, e eu percebi que surgiu muitas dúvidas, e eu selecionei algumas, assim, que são bem recorrentes, para que eu também possa responder aqui na live, tá? Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar aqui só com essas perguntas. E depois, lá no final da live, eu vou trazer para vocês o conteúdo para a resposta dessas perguntas. E a gente também vai falar da transferência. Eu vou pedir para vocês colocarem todas as dúvidas referente à transferência de embriões, ao desafio Saúde Fértil, aqui nesse pontinho de interrogação, porque às vezes ela vai passando aqui e eu não vou conseguir responder. E eu quero entregar o conteúdo para vocês de uma forma bem completa, então eu preciso que vocês coloquem na caixinha, tá? Então eu vou ler as dúvidas que a gente teve lá no nosso grupo de desafio agora no início, e depois eu vou entrar no nosso conteúdo sobre transferência de embriões congelados. Então a gente teve lá assim, tenho miomas, o que eu faço para melhorar? Boa tarde, eu já fiz 2 FIVs sem sucesso e eu também tenho baixa reserva ovariana. Como eu posso fazer para melhorar esse resultado? Fala dos alimentos que ajudam na qualidade dos óvulos. Então, essa dúvida é extremamente frequente, principalmente quem está em processo de fertilização in vitro. A gente sabe que precisa aí de uma qualidade desses óvulos para fazer o embrião e ter resultado ali, que é o seu bebezinho no final. Qual alimento é bom para cada fase? Por exemplo, aqui ela colocou fase antes da coleta e fase antes da transferência de embriões. Tenho endometrioma, como eu faço para diminuir e conseguir assim engravidar de uma gestação natural? Eu não sabia que o café faz mal para engravidar. Então a gente vai entrar também nesse tema, principalmente ali na fase de transferência de embriões. Boa tarde, como eu faço para desinflamar? Início de endometriose, é possível ou somente com uma cirurgia? Estou com esse problema e sonho em ser mãe. A outra também é endometriose. Tenho endometriose, quero muito engravidar. Ansiosa pelo cardápio e as sugestões da Fran. Boa tarde, tenho endometriose, trompas obstruídas. Essa dieta poderia me ajudar? O meu sonho é engravidar. Sofro muito com isso. Então, gente, vocês perceberam que aqui a gente tem muitas dúvidas lá no grupo referente principalmente à endometriose e baixa reserva ovariana. Então, no final da live, eu vou mostrar para vocês um conteúdo, uma forma que vocês também podem melhorar esse resultado mesmo tendo endometriose. Então, agora a gente vai entrar no tema da live, que é transferência de embriões. Então, sejam todos super bem-vindos. Primeiro, eu quero falar qual o objetivo dessa live. É trazer aqui as estratégias naturais da medicina tradicional chinesa para melhorar essa qualidade ali, principalmente do endométrio, para a transferência de embriões. Então, para quem não sabe, chegou agora de paraquedas aqui, né? Às vezes a gente usa muito o termo TEC. O que seria o termo TEC?
é transferência de embriões congelados. Então, essa é a última etapa de uma fertilização in vitro. Então, a fertilização in vitro, ela começa lá onde a mulher começa a utilizar os hormônios, que faz o estímulo, para que os folículos vão crescendo. Isso é acompanhado através de uma ecografia. Então, quando os folículos atingem o tamanho ali de 20, 21 milímetros, eles fazem a captação desses folículos e também a coleta dos espermas. Junta o esperma com esses óvulos, faz o embrião ali, normalmente D5, D6, alguns congelam e outros mandam para biópsia. Depois que faz a biópsia, que mostra que aquele embrião ele é euploide, ou seja, ele não tem alterações genéticas e pode ser transferido. Tem alguns pacientes que não fazem essa análise genética. E aí, nesse momento que vai ser transferido para o útero, a gente precisa preparar esse corpo para receber. Porque pensa comigo, não adianta você ter um embrião euploide, que é uma qualidade ótima, que passou pelo teste genético, mas se o teu corpo ele não está apto a receber esse embrião de qualidade. É como se você colocasse uma planta no deserto. Provavelmente ela não vai sobreviver. Então, provavelmente, se você coloca um embrião num corpo que não está preparado, que não está desinflamado, que não está preparado para receber, para reconhecer esse corpo estranho, provavelmente ele não vai se fixar ou ele vai ter ali o seu corpo vai expulsar esse embrião, né, que a gente chama de aborto espontâneo, ali até a fase de 12ª semana. Então, hoje eu separei 5 pilares que a medicina tradicional chinesa considera importante para essa fase de transferência de embriões. Então, tudo que eu vou falar aqui é baseado nos conceitos da medicina chinesa, na minha prática clínica, em tudo que eu estudo. Todo mundo que me acompanha aqui sabe que realmente a fertilidade é algo que eu levo muito a sério. Então, hoje, todos os meus atendimentos, eles são focados em fertilidade e a gente vai trazer estratégias para que você possa colocar em prática e melhorar o seu resultado da fertilização in vitro e transferência. Lembrando que tudo que eu falar aqui é como se fosse umas estratégias gerais. Cada caso tem que ser avaliado de forma individualizada. Então, eu vou trazer estratégias básicas, gerais, para que você já coloque em prática. Por exemplo, quando a gente colocou lá no grupo, ontem no nosso aquecimento, eu já coloquei algumas listinhas, assim, do que pode, do que não pode, para a gente já começar a se preparar para o nosso desafio, que começa amanhã. E algumas pessoas nem sabiam que o café fazia mal. Então, às vezes, o que eu vou falar aqui pode ser muito básico para mim, mas para vocês também não, né? Alguns pacientes que já estão aqui provavelmente já sabem de carteirinha o que deve e o que não deve fazer, mas eu acredito que tem muita gente chegando aqui nova que ainda não sabe como preparar esse corpo para essa transferência de embriões. Tudo certo? Até agora vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Então a gente vai começar os 5 pilares, tá? Antes de tudo, eu quero falar que existem 2 fases extremamente importantes para essa fertilização. A primeira, como eu falei, é quando você faz a coleta e você seleciona esse embrião de qualidade. Então, se o embrião ele é um embrião euploide, se ele tem qualidade. E a segunda é a implantação, que é responsável por até 2/3 das falhas. Então, como eu disse, se você tiver um embrião de qualidade, mas não tiver uma implantação adequada, não tiver um endométrio trilaminar, não tiver esse corpo adequado, pode ser que você tenha uma falha também, tá? Então, os 5 pilares mais importantes que você deve colocar em prática se você vai passar por uma transferência de embriões. Então, já pode colocar aí papel e caneta, que eu vou dar para vocês algumas receitas bem importantes para já colocar em prática. O primeiro pilar dentro da medicina tradicional chinesa é, sem dúvidas, a parte da dietoterapia, que é inclusive um dos temas que a gente trouxe para a live de hoje. Infelizmente, a Aline não pôde participar, que é a nutricionista, e a gente vai estar fazendo essa live na terça-feira de alimentos estratégicos com a visão da medicina ocidental com a Aline. Hoje eu vou falar da visão oriental. Então, foi bacana que eu consegui dividir
né, esse conceito. Então, para a medicina tradicional chinesa, o que seria essa dietoterapia para preparar o teu endométrio para essa fase da implantação, para transferência de embriões? Então, o primeiro passo da dietoterapia seria desinflamar o teu corpo. Então, no conceito da medicina chinesa, é preciso limpar as toxinas, movimentar a estase de energia que está parada. Para a medicina chinesa, essa inflamação, que na medicina ocidental é inflamação, a gente chama de estagnação de energia. Então, pode ser que em algum momento eu falo estagnação de energia, seria inflamação. O primeiro passo que eu faço com o meu paciente, a primeira etapa, é fazer esse detox. É tirar os alimentos que geram inflamação e trazer esse detox para o paciente, limpar as toxinas e desinflamar o corpo. Então, essa seria a primeira etapa. E quais seriam, Fran, esses alimentos que geram mais inflamação no corpo, piorando ali, por exemplo, um endométrio fino ou, né, sinéquias, endometriose, são todos sinais de inflamação. Pela visão da medicina tradicional chinesa, leites e derivados geram um processo inflamatório. Açúcar, né, isso é fato na medicina ocidental, bebida alcoólica, chá de hibisco também não é indicado nessa fase. Alimentos estimulantes de uma maneira geral, eles vão piorar a qualidade do seu endométrio, tá? E isso inclui também o café. Na medicina chinesa, o café, ele é retirado nessa fase de transferência de embriões, tá? Então, a primeira etapa dessa fase da dieta seria tirar tudo que vai gerar inflamação no teu corpo para essa transferência. Tá, Fran, mas quanto tempo eu devo tirar antes? Se você viu a live agora, a partir de agora. Se você ainda vai fazer a sua transferência, continue fazendo o processo de desinflamar, tá? Eu acredito que desinflamar o teu corpo vai te ajudar em todos os aspectos da sua vida, inclusive na transferência de embrião. Primeira fase da dieta, desinflamar. A segunda fase, com o olhar da medicina chinesa, seria aumentar a circulação de sangue nesse útero. Como que eu posso aumentar a circulação de sangue através dos alimentos? Então, eu separei aqui alguns alimentos que você pode utilizar para melhorar esse aporte de sangue no útero, trazendo assim mais oxigenação, mais nutrientes para essa camada do útero, né? Para que ele fique, do teu endométrio fique trilaminar e ocorra ali a fixação desse embrião. Então, na medicina tradicional chinesa, quais seriam esses alimentos que vão melhorar essa circulação de sangue? Alimentos vermelhos, de coloração vermelha, vão nutrir o sangue. Então, todos os alimentos em gerais, frutas vermelhas, morango, mirtilo, amora, beterraba, são alimentos que vão nutrir essa circulação de sangue no teu útero. Frutas cítricas, nozes, melão, gengibre, o açafrão, peixe oleoso, açaí, goji-berry, grãos integrais, alho, feijão de coloração escura, então feijão azul, feijão preto, são alimentos que vão aumentar esse aporte de sangue para o teu útero, melhorando assim essa receptividade endometrial. E o terceiro item da dieta seria os alimentos ricos em proteínas, como por exemplo os feijões, as leguminosas, os peixes mais oleosos e as carnes magras. Então, na dietoterapia chinesa, a gente utiliza essas três categorias. Primeiro, a gente vai desinflamar o teu corpo. Segundo, a gente vai colocar alimentos que aumentem essa produção de sangue e essa oxigenação. E terceiro, os alimentos de proteína. Então, essa seria o primeiro pilar para um sucesso na sua transferência de embrião. E o segundo pilar, eu não vou entrar em todos os detalhes que ele pode proporcionar, mas eu trouxe aqui também como um aspecto muito importante para ter sucesso numa transferência de embrião, que é a sua qualidade do sono. Então, ter qualidade de sono impacta ali na implantação. Então, quando você dorme bem e você tem essa noite de equilíbrio, principalmente na medicina chinesa, o sono ele ajuda a equilibrar o canal do fígado. O canal do fígado na medicina chinesa é o que faz essa contratilidade do nosso útero. Então, às vezes, quando a gente está muito tensa,
tem mais contração e mais cólicas, isso acontece pelo canal do fígado. Então, o sono, ele ajuda na implantação. É durante a noite que a gente vai ter essa nossa secreção de melatonina. É a melatonina que vai ajudar no crescimento e desenvolvimento do bebê. Então, o segundo pilar é o sono. Então, ter essa rotina do sono, ter esse ritual do seu sono, ele vai ajudar na implantação. Ele vai ajudar no resultado dessa transferência de embriões. E o terceiro pilar seria cuidar da nossa saúde mental. Então, o que eu percebo? As pacientes que vão passar por esse processo de transferência de embriões, muitas vezes elas estão numa rotina muito acelerada, não permitiu ter esse espaço para se preparar nessa transferência, e às vezes sai da transferência, vai, né, tem a tua rotina normal, ok, você pode ter a tua rotina normal, mas esse manejo do estresse, ele é super importante para o resultado final. Inclusive, durante a transferência ali, na medicina chinesa, os 2 primeiros dias, são os dias que normalmente eu peço para a paciente ficar mais tranquila, evitar os impactos que vão gerar mais estresse sobre o corpo dela. Porque, por exemplo, se ela trabalha numa empresa ou está passando por um momento muito estressante, ela pode ter uma contração uterina e ela pode ter uma estase de energia que na medicina chinesa obstrui o sangue para os vasos do útero. E isso diminui ali a nutrição e diminui também a taxa de fixação do embrião. Então, ela pode ter mais contração. É como se a parede do útero ela estivesse mais enrijecida e com isso não acontece essa implantação. Então, até o 3º dia depois da transferência, que é o momento que vai acontecer a implantação, eu sugiro que minhas pacientes elas fiquem mais tranquilas nesse manejo do estresse. Por exemplo, se você pega muito tempo de estrada para dirigir até o trabalho, então experimente trocar essa forma, para que você não fique exposta a esse momento de estresse que possa gerar mais contratilidade no seu útero e assim expulsar o embrião antes que ocorra, né, todo esse processo ali até o beta, tá? Então, o 3º pilar seria cuidar da nossa saúde mental. E o 4º pilar dessa transferência de embrião é também olhar para a saúde intestinal. Então, nesse processo de transferência, a paciente muitas vezes vai precisar utilizar progesterona. E a progesterona, por si só, ela gera uma estagnação de energia na medicina chinesa, trazendo consigo a constipação. E a paciente que fez uma transferência, quem aqui já fez transferência vai entender o que eu estou falando. Ela fica com muito receio de fazer força para evacuar e perder esse embrião, esse bebezinho. Então, muitas vezes, esse processo de constipação, ele vai gerar mais inflamação, mais toxinas presentes ali, e isso pode impactar também na transferência. Então, ter o teu intestino regular durante essa transferência de embriões, seja controlado antes através de uma alimentação, através de uma atividade física, através de uma suplementação de pré e probióticos, vai ajudar nessa implantação. Então, o nosso 4º pilar dessa transferência de embriões seria a modulação intestinal. Você precisa olhar para essa função intestinal antes mesmo de passar por essa transferência, tá? E o 5º e último pilar, depois que a gente já ajustou a sua dieta, depois que a gente já melhorou a qualidade do teu sono, depois que já olhou para a saúde mental, já controlou a ansiedade, já teve um manejo do estresse, controlou equilibrou a sua função intestinal, a gente vai olhar para a suplementação de vitaminas e nutrientes, que muitas vezes o paciente quer fazer lá no início. Às vezes ele come errado, às vezes ele não dorme, ele tá numa rotina super estressante, vai fazer uma transferência de embriões no meio de uma janela de procedimentos, né, profissionais, de viagem e tudo mais, e quer suplementar todas as vitaminas antioxidantes, quer suplementar de tudo
mas ele não consertou a base. Então, para a transferência de embriões, esses 5 pilares são super importantes. Eu vou precisar suplementar algumas vitaminas, como, por exemplo, o equilíbrio da vitamina D faz, né, diferença no resultado final da transferência. Alguns suplementos como ômega 3, que vai desinflamar, creatina, arginina para, né, melhorar a espessura endometrial, a própria melatonina, que vai ajudar na fixação do embrião, desenvolvimento do bebê, coenzima Q10, magnésio, zinco. Então, são vários suplementos, mas o que é mais importante é você fazer a base. Cuidar da tua alimentação, cuidar do sono, da função intestinal, da saúde mental, e as suplementações de vitaminas e nutrientes, elas vão entrar de uma forma individualizada. Depois que você fizer todos os teus exames e avaliar o que tem ou não de deficiência, o especialista, o nutricionista, o médico que for responsável por essa suplementação vai te orientar nessa parte, tá? Até aqui tudo bem? Deixa eu só ver aqui se chegou mais algumas perguntinhas que a gente estava preparando. Até aqui tudo bem, né? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês a parte que eu preparei do conteúdo. Michele, obrigada, bem-vinda. Eu preparei algumas partes aqui pra gente falar. Eu li para vocês ali no início, quem chegou agora, eu li algumas perguntas, principalmente sobre a endometriose, sobre baixa reserva ovariana. Então, agora eu vou ler para vocês um depoimento de uma paciente que ela tem baixa reserva ovariana, endometriose, e foi um atendimento à distância. Eu separei justamente isso para vocês entenderem que o potencial que eu estou te dando aqui na live, o conteúdo que eu estou dando para vocês aqui na live, é realmente um conteúdo que eu passo nos meus treinamentos e também nas minhas consultas. Óbvio que de uma forma individualizada, onde o paciente ele passa por um rastreio, mas para que vocês entendam que se vocês fizerem o que eu disse aqui na live, com certeza vocês vão ter resultados melhores, tá? Andréia Bettina, consigo desinflamar meu corpo em 2 semanas? Sim, consegue, dependendo do nível que você está, enfim, de qual que seria a tua síndrome de base. Eu vou pedir para vocês colocarem as perguntinhas aqui na interrogação. Eu vou terminar de ler o depoimento. Vou ler algumas receitas para vocês aplicarem nesse processo de transferência ali, como preparar esse endométrio com alguns sucos, por exemplo, né? Tem suco de frutas vermelhas que muitas pessoas conhecem aí na medicina chinesa, que melhora a produção de sangue. Mas antes eu quero ler para vocês realmente um depoimento verdadeiro de uma paciente que fez o tratamento à distância e aplicou muitas das coisas que a gente falou aqui nessa live, para que vocês entendam o processo que passar por tudo isso e chegar lá no final com o seu positivo. Ela diz assim: sempre fui atravessada pelo desejo de ser mãe, mas nunca poderia imaginar as inúmeras dificuldades que encontraria no meu caminho para realizar esse sonho. Morando em Paris com quase 35 anos, fiz exames a pedido da minha ginecologista e então veio o meu primeiro choque. O meu antimuleriano estava 0,8, que se traduziu em uma contagem de folículos antrais, onde apresentei apenas um folículo naquele ciclo. O diagnóstico de baixo potencial fértil, uma indicação para fertilização in vitro, como sendo a única solução de conseguir ser mãe, me abalou profundamente. Foi então que em dezembro de 2019 fiz a minha primeira consulta online com a Fran. Um mês após a nossa consulta, houve a necessidade de fazer uma cirurgia de emergência por conta de um mioma extrauterino que causava sangramento e dor. Alguns meses depois, a descoberta de pólipos no útero me levou novamente para o bloco operatório. Enquanto isso, a pandemia do Covid em 2020 bagunçou ainda mais os nossos planos. Descobrimos também que o meu noivo apresentou uma alteração em todos os critérios de espermograma. Então, o processo não era só dela. A gente teve também uma alteração no espermograma. Em abril de 2021, decidi então fazer a esterossalpingografia,
o único exame que faltava de longa lista que avaliava minha fertilidade. Nessa época, nenhum médico aqui na França me aconselhava a fazê-lo, pois eu já apresentava muitos problemas que inviabilizavam a gravidez natural. E lá veio o segundo choque. Minhas trompas estavam, sim, todas obstruídas, e eu corria um risco de perdê-las, caso elas não pudessem ser desobstruídas com uma nova cirurgia. Lembrando que o meu hormônio, ele estava baixo. E depois ele foi para... lá no início, quando ela começou comigo, ele estava 0,8. E depois ele caiu para 0,2, o hormônio antimuleriano dela. Depois de muito diagnóstico, os médicos eram unânimes em indicar para ela a fertilização in vitro. E ela fez todo esse processo de fertilização e mesmo assim não deu certo. Então, alguns meses se passaram e em 2021, exatamente 2 anos depois da primeira consulta com a Fran, recebemos a nossa grande bênção, uma gravidez espontânea e natural, para provar que tudo podemos naquele que fortalece. Agradecemos sempre esse feliz encontro que tivemos com a Fran e com a sua medicina chinesa, que em particular me ensinou a entender melhor o funcionamento da saúde da mulher, o que ela fez e faz para nos ajudar em cada uma das duras etapas vivenciadas pelas tentantes. Obrigada por ter participado dessa realização desse sonho e nunca ter desistido de nós. Eu, às vezes, rebelde, e o meu noivo, um tanto quanto cético. Não temos palavras para agradecer o profissionalismo, dedicação, competência e clareza e cuidado, precisão e apoio constante durante todo o acompanhamento que ela nos proporcionou. Por fim, me arrisco a dizer que cada um tem um propósito no seu processo de cura e descobre coisas maravilhosas nesse período de questionamento e dúvidas. Aqui também tem um outro que é exatamente sobre a transferência de embriões. Cheguei até a Fran após várias tentativas frustradas de FIV e fui acompanhada desde o primeiro atendimento. Ela sentiu a minha dor. Como eu disse lá nas etapas de transferência, a gente fala da dieta, da suplementação de vitaminas, mas a parte da saúde mental dessa paciente que vai passar por esse processo de transferência, ele também tem que ser olhado. Então, a gente precisa olhar aqueles 5 pilares que eu falei lá. Então, agora eu vou falar uma parte que a gente usa bastante aqui, que é a parte dos alimentos, do suco, que vocês sempre pedem quando eu falo de transferência. E vocês sempre falam, qual que é o suco que a gente pode utilizar. Então, eu vou falar para vocês o suco que eu uso normalmente. É óbvio que, assim, a parte da alimentação da dietoterapia chinesa, ela é individualizada. Mas tudo que eu falei aqui, se você não tem um acompanhamento com um especialista, já coloque em prática isso, que eu tenho certeza que o teu resultado, ele pode chegar se você conseguir desinflamar o teu corpo e colocar esses hábitos em prática, tá? Então, você vai precisar de alimentos de coloração vermelha, tá? Por exemplo, beterraba, cenoura, aipo, abacaxi, maçã vermelha, pepino, gengibre, água de coco ou suco de romã. Você vai bater todos esses ingredientes e vai tomar esse suco de frutas vermelhas. Normalmente eu tomo indico para o paciente 1 semana antes da transferência e você vai manter até o beta. Qual que é a função desses nutrientes? Esses nutrientes, eles são importantes para limpar o teu endométrio, desinflamar e trazer mais produção de sangue. Na medicina chinesa, eles vão nutrir principalmente o canal do baço e o sangue. Então, ele melhora esse aporte sanguíneo ali para que seu endométrio ele tenha essa camada, ele fique trilaminar para transferência. E quando ocorre a transferência, ele vai nutrir esse embrião. Então, ele ajuda na fixação e nutrição para o crescimento e desenvolvimento, tá? Então, esse suco você pode tomar 1 semana antes e até o beta. E pode utilizar também o caldo de ossos. O caldo de ossos na medicina chinesa vai ajudar muito quando aquela paciente que tem o endométrio fino. Então, ele nutre muito essa qualidade do endométrio. Além disso, tem algumas opções de chás que a gente pode utilizar. Como, por exemplo, o chá de gengibre, o chá de erva doce, o chá de abacaxi,
Esses são alguns dos chás, assim, de uma maneira geral, que a gente pode utilizar. Além dessa parte da alimentação, quando a gente fala em saúde mental, podemos lançar mão também do Escaldapés. Então, vocês já devem ter visto aqui eu falar sobre o benefício do Escaldapés para a saúde mental. Então, o Escaldapés, que é você utilizar o calor lá nos pés, ele puxa essa energia yang que tá aqui, que tá te agitando, que tá trazendo mais ansiedade para os pés. Então, quando a gente abaixa essa energia yang, eu tenho mais o equilíbrio do yin. O yin vai nutrir o sangue, vai nutrir o endométrio e vai ajudar a acalmar o teu coração para essa transferência. Ele vai te trazer mais tranquilidade nesse processo de transferência. Então, o processo do Escaldapés não é só tonificar e nutrir os canais dessa fertilidade. Ele vai ajudar você a baixar essa energia yang, porque na medicina chinesa, o coração ele está intimamente conectado ao útero pela conexão Baomai. Então, quando você faz o Escaldapés, você abaixa esse yang, você melhora essa conexão da mente com o útero e você consegue ter mais tranquilidade. Como pode fazer esse Escaldapés nessa transferência? Você pode utilizar a água quente, 2 colheres de sal grosso, 4 gotinhas do óleo de lavanda. Você vai colocar o óleo de lavanda no sal grosso para misturar, depois jogar na água quente. Pode colocar pétalas de rosa, camomila e colocar os seus pés naquela água. Normalmente a água ela tem que ficar ali uns 4 ou 5 dedos acima do tornozelo para pegar o canal da fertilidade, pegar o canal do rim, do baço, do fígado ali, para você nutrir esses canais. Então, a dieta terapia é o primeiro pilar. O segundo pilar para o sucesso dessa transferência de embriões é a saúde mental, a saúde intestinal, terceiro. O quarto é a função, a suplementação de vitaminas. E tudo isso você consegue fazer antes da transferência. Então, eu sempre falo, se você vai fazer uma transferência, se prepare para esse momento. Como que uma criança vai chegar na sua vida se ela está cheia de coisas, cheia de projetos? Você tem inúmeras obrigações, mas você não tem tempo de preparar esse corpo para transferência. Então, pensa comigo, se você está numa rotina exaustiva de trabalho, de estresse e tudo mais, talvez esse não seja o momento da sua transferência. Então, se prepare para esse momento, tanto na sua saúde física, nutrindo, fazendo todos os exames e avaliando os nutrientes que serão necessários fazer a reposição. Em alguns casos, né, os nutricionistas, os profissionais pedem ali 2 a 3 meses para você suplementar essas vitaminas, repetir o exame e depois ver se poderia fazer essa transferência. E cuida também da sua saúde mental. Então, a base da dietoterapia é super importante para essa transferência, desinflamar, melhorar a circulação de sangue e nutrir ali os vasos para vascularizar e ter um endométrio trilaminar nessa transferência e acalmar a mente também. Então, a gente pode lançar a mão da parte da dietoterapia e quem tiver em contato com profissionais de medicina chinesa, a acupuntura ela melhora muito esse processo de transferência. O mais conhecido ali é o protocolo de Paulus, que é feito a sessão antes e depois da transferência. E a gente mantém esse acompanhamento ali até 12ª semana de gestação, ou dependendo de cada caso do paciente, a gente sempre leva em consideração que uma transferência de embriões, uma fertilização in vitro, ela é uma gestação sim de alto risco. A gente tem estudos científicos mostrando que pacientes que passam por esse processo têm chances de ter aborto prematuro, têm chances de ter pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, restrição de crescimento. Então, se é um procedimento de transferência de fertilização, como eu disse, é importante que tenha profissionais habilitados para uma gestação de alto risco, tá? Então, deixa eu ver as perguntas que chegaram aqui. Essa é bem importante. Vou até tomar uma água aqui para eu responder. Vamos lá. Essa é uma pergunta que chega também nos meus pacientes. Eles falam,
O médico falou que eu não preciso fazer repouso. O médico também suspendeu a minha atividade física. Então, vamos lá. Primeiro, qual que seria a orientação que eu dou aos meus pacientes? Isso baseado, óbvio, que na minha prática clínica e também em todos os congressos, todos os cursos e estudos que eu faço nessa área. Entende-se que o processo de repouso ele é relativo, tá? Então, assim, o que eu oriento as minhas pacientes? Fez a transferência hoje, 2 dias eu peço para elas fazerem repouso total. De atividade física, de atividades que vão te gerar mais estresse e tudo mais. A partir do 3º dia, eu oriento a minha paciente ali no 4º, 5º dia, fazer uma caminhada de leve, fazer um exercício, né, de membros superiores aqui, e não ficar totalmente inativa da sua atividade física, tá? A atividade física ela é importante para fazer a oxigenação, para diminuir a ansiedade, para regular, né, a parte hormonal. Então, eu não suspendo a atividade física dos meus pacientes, tá? Então, a partir do 4º dia, atividade física de leve. Depois de 12ª semana de gestação, ali, enfim, se você tiver um personal, converse com ele, mas eu não suspendo atividade física na transferência de embriões, tá? Atividade física ajuda na produção de progesterona. A gente precisa de progesterona nessa fase. Então, por que eu vou suspender a atividade física? Tá bom? Alimentos que ajudam na transferência de embriões. Então, eu falei lá bem no inicinho da live, eu deixei uma listinha de quais são os alimentos que devem retirar e quais são os alimentos que devem colocar na sua alimentação. E no finalzinho agora também, eu até falei uma receita de suco de frutas vermelhas que a gente utiliza muito ali uma semana antes da transferência e mantém até o beta, tá? Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui que eu não li. Sobre a progesterona, eu consigo aumentar sem fazer o uso sintético? Jancy Rodrigues. Então, a progesterona na medicina chinesa, ela é influenciada pela nossa energia yang, tá? Então, a gente tem que entender que a atividade física melhora a energia yang, a suplementação de vitamina D melhora a energia yang, a exposição ao sol, a alimentação de alimentos cozidos e ensopados, tubérculos, todos aqueles que ficam embaixo da terra ali, raízes, melhora a energia yang. A própria acupuntura ajuda nessa secreção de progesterona. O escaldapés com óleo de tomilho também ajuda na produção natural de progesterona. Então, vai depender em qual fase que você está dessa transferência. Se você tem um tempo suficiente de aumentar de forma natural, seria muito interessante, tá? Já venho me cuidando, me alimentando melhor. Eu fiz ligadura de trompas e faço a transferência em 2 semanas. Tenho 42 anos e 2 filhos. Minha menstruação está atrasada 3 dias. Receio de fazer o teste. Neste caso, posso fazer o desafio? Então, teve até uma pergunta lá nesse grupo hoje que foi bem interessante. Quando eu montei o grupo de desafio, a principal estratégia do grupo é realmente focar no paciente, né, nas pessoas ali que estão tentando engravidar. Então, ele foi dividido em 4 etapas. Sendo a primeira etapa para a gente movimentar a energia e desinflamar. A segunda etapa, nutrir o yin e o sangue. A terceira, nutrir o yang. E a quarta, nutrir o jing. Essa primeira etapa aqui, ela é uma movimentação de energia. Para a medicina chinesa, a gestação ela é uma energia parada. Por isso que o desafio ele é contraindicado para gestante. Porque se eu estou gestante e vou fazer as técnicas para movimentar essa energia, pode ser que eu não tenha um resultado legal. Então, ele é contraindicado para gestante, tá? Você pode ficar no grupo, pode guardar as tarefas que tem ali para você fazer no futuro, mas eu não oriento gestantes a fazerem o desafio. O desafio é focado para quem deseja engravidar, tá bom?
O que melhora a qualidade de óvulos nesse processo? Letícia, se você chegou agora no início da live, eu falei algumas categorias de alimentos e algumas hábitos que a gente pode incluir para melhorar a qualidade dos óvulos. Essa live vai ficar salva e aí depois você pode retornar ali para você ler, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui pra gente fechar. O uso de insulina prejudica engravidar? Então, na verdade, tem que avaliar com o teu médico se essa foi uma indicação, né? Como que foi feita essa indicação, se também houve ali um rastreio da sua alimentação, do seu estilo de vida e todas as práticas naturais que poderiam também ajudar nesse equilíbrio da insulina, tá? A medicina chinesa, propriamente a eletroacupuntura, ela tem mostrado resultados significativos para o controle dessa glicemia, principalmente em pacientes com síndrome do ovário policístico. Então, se você tiver acesso a um profissional para fazer a acupuntura, a eletroacupuntura, seria interessante avaliar essa possibilidade da gente dosar a tua insulina, né? Fazer o seu rastreio dessa glicemia antes e depois de 2, 3 meses de tratamento, que é normalmente o que os estudos científicos mostram ali 90 dias de tratamento. E aí ver a possibilidade de controlar isso naturalmente. Mas tem que ser discutido com o médico, porque nós profissionais de medicina chinesa não podemos tirar medicações. Fran, o que consumir para melhorar a qualidade da reserva ovariana e endometriose? Eu falei ali no início alguns alimentos que a gente tem que retirar e alguns alimentos que a gente tem que incluir na nossa dieta, focando em qualidade de óvulos e reserva ovariana. Eu vou tocar no ponto aqui de novo, porque repetiu, mas você pode voltar na live que tem uma listinha mais completa, tá? A endometriose, ela é uma doença com característica inflamatória. Então, a gente tem que retirar tudo que gera inflamação no nosso corpo, tá? Principalmente para a medicina chinesa, leite e derivados, açúcar, enlatados, embutidos, condimentados, industrializados, café, cafeína, todos os estimulantes em gerais, bebida alcoólica, chá de hibisco, alimentos crus e frios, tá? Isso são orientações com a visão da medicina tradicional chinesa, baseado nos estudos orientais há séculos, tá? E para melhorar essa qualidade da reserva ovariana, a gente tem que trazer a alimentação que tragam nutrientes, que nutre principalmente sangue, que nutre essa qualidade dos seus óvulos. Eu deixei uma listinha mais completa no início da live, tá? Além da alimentação, a gente tem o estilo de vida, qualidade do sono, função intestinal, atividade física. Vocês veem todos os dias eu postando sobre atividade física. Então, a atividade física, ela melhora o estresse oxidativo, ela desinflama o nosso corpo. Então, a atividade física, inclusive, vai estar lá no nosso desafio, dando um spoiler ali. O nosso desafio Saúde Fértil começa amanhã. Serão 4 dias de estratégias para melhorar a qualidade da sua reserva ovariana, do perfil da inflamação, da endometriose. Então, se você não tá inscrita, né? Nosso desafio já começa amanhã. Então, tudo que eu falei aqui, vocês podem pegar a caneta, anotar e colocar em prática. Como eu li, né, o depoimento aqui no meu livro tem vários nesse mesmo estilo, de baixa reserva ovariana, endometriose, fertilização in vitro, transferência de embriões. São pacientes que colocaram realmente em prática. Então, o que eu falo aqui na live, o que eu coloquei vou colocar lá no nosso desafio, eu não tô junto com vocês para acompanhar, e nem com meus pacientes eu estou 100% para saber se eles estão fazendo tudo isso. Então, o resultado que você quer pode ser das coisas que você não está fazendo. Então, antes da gente culpar o profissional, né, um outro profissional, as outras pessoas envolvidas, olhe para o que você está fazendo hoje, o que foi te orientado a fazer e corrija você primeiro, tá? Antes de você querer ter o resultado, primeiramente você tem que saber em que fase você está. Se você conseguiu fazer tudo que foi te orientado, se você conseguiu dar o seu melhor,
Se foi e mesmo assim não deu certo, tá tudo bem. Talvez numa próxima oportunidade você consiga fazer melhor ainda, tá bom? Então, acho que eu consegui trazer tudo que eu tinha preparado aqui. Na terça-feira, a gente vai ter a live com a Aline, e aí ela vai entrar no aspecto da nutrição, dos suplementos, tudo com a visão da medicina ocidental. Hoje o que eu trouxe foi com o olhar da medicina tradicional chinesa. Eu dei algumas dicas ali de hábitos, estilo de vida e tudo que você pode incluir de uma forma natural, que esse é o objetivo da nossa live, e esse também é um dos objetivos do nosso desafio Saúde Fértil. E eu espero que vocês tenham em breve bebezinhos, tia Fran. É muito gostoso saber que a gente fez parte desse processo mesmo que à distância. E boa noite para vocês, uma ótima semana. E amanhã, entre 6 e 7 horas, eu vou postar lá no grupo a nossa tarefa do desafio. E eu espero que todos que estejam aqui na live também estejam lá no desafio, para que a gente possa realmente conseguir mudar esse estilo de vida e melhorar a nossa saúde fértil para ter uma gestação, tá? Obrigada a todos vocês que participaram aqui. Se mesmo que eu falei aqui não consegui responder a sua dúvida, você pode colocar no direct que eu respondo, tá? Esse livro aqui, ele é vendido. Eu tirei o link dele da bio, porque agora a gente tá com foco mais no desafio, mas me envia um direct, tá? Que eu mando pra você o link desse livro, tá? Ele é vendido direto no meu site, e é um livro físico, tá? Ele tem a parte dos depoimentos, tem a parte da alimentação, estilo de vida, hábito, algumas receitas. Então, é realmente um livro que foi o meu filho para vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Regiane, entra no nosso grupo no Desafio Saúde Fértil, que eu vou postar lá as alternativas de café da manhã para vocês, tá? Obrigada, meninas. Foi ótimo o nosso bate-papo aqui. Foi uma live solo, mas eu acredito que eu consegui trazer para vocês muito do que a gente pratica ali no nosso consultório e na nossa rotina, tá? Obrigada, meninas. Obrigada. Vou colocar, pode deixar, eu vou colocar o link do livro lá no grupo de desafio também, né? Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais dessa obra, tem o link da página e vocês podem conhecer tudo lá, tá? Obrigada, meninas, por vocês terem ficado até agora, tá? Eu vou só tirar uma foto aqui para eu botar. Obrigada. Eu vou salvar a live aqui, tá? Vou deixar ela salva. Depois eu vou subir também lá no YouTube para mandar o link para vocês lá no grupo de desafio, porque tem algumas pessoas que também não têm Instagram, tá? E terça-feira, às 20 horas, a gente tem outra live aqui, e essa vai ser com a nutricionista, que seria hoje a nossa convidada, tá, meninas? Ó, beijo, ansiosas, amanhã a gente começa o desafio.